Tudo bem, meus queridos alunos, amigos, pessoas que estão sempre juntas aqui comigo nas minhas videoaulas e que acompanham o meu canal. Nós vamos hoje tratar de um tema importante dentro da área de humanas, em especial na filosofia, que é a obra de Michel Foucault no que diz respeito à questão do cuidado de si mesmo. Então, o cuidado de si mesmo, sabe o significado então dessa expressão nos tempos atuais? O Michel Foucault vai dizer que ela significa um cuidado, com a estética do corpo. Há ali um hiperdimensionamento com relação à estética corporal, né? A beleza é objeto então do desejo da maioria das pessoas. Elas se cuidam para se sentirem belas, para se sentirem elegantes, atraentes diante das outras pessoas, né? Então, necessariamente, quando se fala de que é necessário que a gente cuide melhor de nós, o cuidado de si mesmo, normalmente nós atribuímos o cuidado de si mesmo no que diz respeito ao cuidado estético, né? Segundo Michel Foucault. E aí ele vai apontar algumas questões importantes para a gente iniciar a nossa reflexão nessa videoaula. A primeira delas, ele vai falar, olha, sem o sentimento de beleza, as pessoas ficam tristes, né? A feiura incomoda e deve ser evitada, escondida, né? Camuflada a qualquer custo. Então aqui ele age até de certo modo irônico, né? Para dizer que ninguém gosta de se sentir feio, né? Ninguém gosta de se sentir fora dos padrões de beleza, pelo menos reconhecidos padrões de beleza dentro do modelo capitalista, dentro da cultura hedonista. Então, o Michel Foucault vai dizer que o tempo todo as pessoas fogem dessa feiura, fogem daquilo que possam ligar elas a qualquer modelo considerado feio, considerado obsoleto, ou aquilo que não é valorizado dentro do sistema capitalista nessa sociedade contemporânea. Então, em nome desse cuidado, entre aspas, as pessoas fazem todo tipo de sacrifício. Elas deixam de comer saborosas comidas, elas abrem mão disso, daquilo, elas se sacrificam no regime, no exercício, o que de certo modo, gente, pode atrair sim saúde, né? De certo modo, isso também é positivo, porque você deixa de comer gordura, doce, massa, isso de uma maneira ou outra vai traduzir em saúde sim para o corpo. O grande problema é que as pessoas canalizam todos esses sacrifícios em nome da beleza exterior e não propriamente em nome da saúde física corporal, né? Então, a cultura hedonista é aquela que marca o sistema estético no mundo capitalista. O hedon, a forma, o prazer, né? A busca do tanquinho, né? Dos seios fartos, do bumbum torneado e etc e tal, né? Então a gente vê uma corrida, né, um tanto quanto exagerada para se buscar os mitos da beleza dentro do sistema capitalista, mas nem sempre ou quase sempre nós não vemos os mesmos investimentos, a mesma corrida para se investir em valores, para se investir em formação, para se investir em caráter, para se investir em valorização, em aspectos que realmente são importantes e que deveriam ser valorizados por nós dentro das relações humanas numa determinada sociedade capitalista. Então a gente cultua tanta beleza estética, mas investe muito pouco na beleza interior, no caráter, no amor, na valorização e na reciprocidade de sentimentos. De quem cuida de nós, investe em nós, trata da gente, está do nosso lado, se preocupa com a gente. E na maioria das vezes a gente não valoriza, mas valoriza muito o elogio estético, o elogio corpóreo, né? E é exatamente essa reflexão filosófica que o Michel Foucault vem propor para a gente dentro desse tema, né? Então a questão é, a reflexão que fica a partir do Michel Foucault, é desse tipo de cuidado que Michel Foucault está tratando, que Michel Foucault desenvolveu a obra essa que a gente está refletindo aqui nessa videoaula. Digamos que em parte sim, né? Foucault, ele desenvolveu teorias a respeito do modo de cuidar de si mesmo, das práticas implantadas na história para cuidado de si mesmo.
Ele avaliou então especificamente a sociedade grega na antiguidade. Ele observou como que o mito do corpo, da beleza, como que o mito, né, da beleza externa foi tão cultivado, foi tão valorizado nessa antiguidade clássica, né? Não deixa de ter então certa relação entre o cuidado de si na Grécia Antiga e o que a gente vê hoje, vê atualmente nessa corrida exacerbada para o mito do tanquinho, do peitão, do tórax, né? Do bumbum desenvolvido, dos fio-fios na rua, né? Que com certeza não é nem um pouco louvável, muito menos eu considero, né, o olhar da filosofia, da sociologia desrespeitoso, um tanto quanto assediante em relação à mulher ou mesmo os homens, mas no entanto, muitas pessoas, né, gostam, se sentem realizadas quando sentem que são notadas, olhadas, né, e às vezes até mesmo quando são provocadas por homens ou mulheres na rua em razão da sua beleza exterior, né? Então, o que difere é o modo de como é feito, né, no passado e o objetivo que no passado se tinha com aquilo que tem hoje, os objetivos que a gente considera nessa sociedade atual. Então, de acordo com Michel Foucault, na antiguidade havia um jogo de força e embate consigo mesmo, né? Uma luta interna contra os próprios desejos e os nossos anseios, os desejos naturais em todas as pessoas. Contudo, tinha-se a convicção clara, né, gente, que a verdadeira felicidade não estava em aceitar tudo aquilo que o corpo pede ou que a natureza humana solicita. Havia uma clareza para os gregos, né, de um limite daquilo que a gente deveria buscar ou deveria valorizar. Por mais que tudo isso fosse bom e até atraísse saúde física para o ser humano, havia um limite, porque as pessoas sabiam que não podia ceder a todas as tentações desse mito do corpo, e muito menos aquilo que a natureza efetivamente busca ou espera de cada um de nós, num tanto quanto nessa transvaloração do que seja de fato a beleza, do que seja de fato a valorização estética, né? Então deve-se evitar, gente, os sentimentos que atrapalham a evolução espiritual da pessoa, bem como a sua convivência com os demais, a inteligência e a ascensão espiritual. Então nós não podemos perder o foco na beleza exterior, na nossa concentração do interior, no recheio, naquilo que efetivamente nos tornam pessoas lindas pela possibilidade de amar, pela possibilidade de acolher o outro, a outra, pela possibilidade de se dar e se entregar em reciprocidade de sentimento e de cuidados mútuos, o que realmente é relevante para qualquer espécie humana, né? Então, o primeiro passo, né, para esse cuidado de si mesmo, segundo Michel Foucault, é exatamente reconhecer as nossas limitações e buscar o aprimoramento daquilo que nos falta, o aprimoramento daquilo que nos tornariam seres humanos lindos por dentro, efetivamente realizados enquanto amor, enquanto essência, enquanto verdade, enquanto virtudes, né? Que nos colocariam de fato na dianteira e no protagonismo de uma sociedade melhor, mais justa, mais humanitária, em que o amor de fato nos regesse e nos tornasse cada vez mais buscadores da felicidade, né? Então, é necessário reconhecer-se como uma pessoa ambiciosa, com tendências de agir às vezes contra a lei, a pensar mal dos outros, a desejar ganhar vantagens, né, sobre as outras pessoas. Ele quer que a gente também dê um passo seguinte para superar esses sentimentos, né, exatamente para poder alcançar uma satisfação pessoal, de vencer o embate conosco, o embate consigo mesmo, reconhecer os nossos próprios limites, uma tentativa de autoconhecimento e de investir naquilo que nos falta. Não no que nos falta no corpo, mas o que nos falta na essência, na alma, na valorização das virtudes, para que a gente seja efetivamente humano. É isso que o Michel Foucault quer que a gente reflita, né? Então, com relação ao conhecimento de si mesmo, o Foucault então traz uma diferenciação. Conhecer é diferente de cuidar, né? O fato de conhecer a si mesmo, gente, não é garantia de que nós cuidaremos de nós mesmos, de que a gente cuida de nós, né? Portanto, o conhecimento
apenas é útil se ele tiver uma função pedagógica, uma ideia de cuidado de si, né, de ter uma função transformadora da nossa essência, da nossa alma, das nossas virtudes, para que a gente seja um ser humano melhor, né? O conhecimento, então, precisa ser capaz de produzir na pessoa a intenção de querer mudar de vida, de querer ser mais humana, de querer ser mais alegre, mas também de querer aceitar as limitações do outro, né? A pessoa precisa se transformar para poder estender a mão de quem precisa dela, de quem está naquele grito, né? Na possibilidade e na esperança de uma ajuda. E às vezes a nossa indiferença, ou tanto que a gente está envolvido com as nossas próprias belezas e as nossas próprias atrações corporais, não permite ver o sofrimento alheio e não permite ver que a nossa função enquanto ser humano é acolher, ajudar o outro, porque quando a gente ajuda o outro, nós ajudamos com certeza a nós mesmos, né? Então, precisa ser capaz de ter uma dimensão maior de envolver o outro, de cuidar do meio ambiente, de cuidar das pessoas, de ser mais humano, né? De parar para ouvir a dor, o sentimento, de entender que há pessoas que estão na margem social exatamente por conta do preconceito, por conta da intolerância. Enquanto tudo isso passa, enquanto a gente tem fascistas às vezes no poder, enquanto a gente tem pessoas vendendo o uso de arma para a solução de problemas como educação, né, nós estamos perdidos numa crise narcisista de perceber a nós mesmos, de cuidar do nosso corpo, enquanto a gente não enxerga quem sofre, enquanto a gente não enxerga quem está morrendo, enquanto a gente não enxerga a natureza que queima no Pantanal, na Amazônia, enquanto a gente não enxerga as pessoas que estão morrendo de fome na pandemia, né? Isso é uma bruta insensibilidade e é isso que aterroriza o Foucault, porque a gente enxerga nós mesmos com todos os mitos da nossa beleza, mas não é capaz de enxergar a dor e a limitação de quem precisa de comida às vezes para não morrer de fome, né? Então, acompanha aí o quadradinho aqui junto, né, na publicação do postzinho do Foucault. Não é possível cuidar de si sem se conhecer, sem entender que a gente precisa passar por transformações para que a gente seja remodelado para a beleza interior, né? E aí, segundo Foucault, o perfeito cuidado de si mesmo é a condição para que a pessoa possa governar bem os outros que estão ao seu redor. Ela pode pelo menos enxergar as pessoas que clamam por ajuda. Às vezes dentro da nossa família, na nossa casa, nós temos pessoas, filhos, maridos, esposas, namorados, primos, tios, avós, que clamam por atenção, que clamam por cuidado, que clamam por um momento da nossa atenção para que a gente possa ouvi-los, atendê-los. Mas a nossa ultravalorização do externo não permite que a gente enxergue nem mesmo quem está do nosso lado clamando por ajuda, né? Então é possível governar a si mesmo se a pessoa cuidar bem de si e conhecer a si mesma, né? Portanto, o cuidado de si mesmo, gente, é um requisito básico, segundo Foucault, para que alguém exerça uma função de governo da cidade. Como é que eu posso governar para o outro se eu não governo a mim mesmo, se eu não me compreendo, se eu não entendo que às vezes eu sou transvestido de uma série de questões incontroláveis porque eu não me conheço? Às vezes eu estou ali, né, exercendo no poder, né, uma série de vaidades, né, em razão de tudo aquilo que eu mal resolvi comigo mesmo, buscando resolver na minha prepotência, na minha arrogância, né, na minha necessidade de encobertar crimes até mesmo de parentes, de amigos, e sendo governante, sendo aquele que tem que resolver, e sendo aquele que tem que resolver a fome, o problema da educação, da miséria, né? Às vezes nós estamos encantados por uma série, né, de problemas pessoais porque nós não nos conhecemos e estamos apontando de maneira autoritária solução para problemas que passam pelo amor, solução para problemas que passam pela educação, pela acolhida. É preciso que a gente cultive essa cultura de vida e não uma cultura de morte, uma cultura de ficar falando que arma resolve tudo. Ouvi de alunos que botar arma na mão da mulher vai diminuir o feminicídio, como eu já ouvi, né? Isso é de trazer dor, desesperança a qualquer educador, porque acreditar que a arma vai resolver o problema do feminicídio, enquanto que a gente não resolve o problema interno da cabeça de homens e de mulheres, de homens misóginos, né?
É essa a grande e efetiva preocupação e é com essa que a gente deve preocupar-se. Então é preciso a gente conhecer a nós mesmos para que a gente possa cuidar bem do outro. É preciso a gente resolver as nossas próprias mazelas para que eu seja um presidente, um senador, para que eu seja um deputado, um prefeito digno das pessoas que votaram em mim para que eu pudesse ser eleito. E é isso que a gente normalmente não tem visto. Nós temos visto presidentes, governantes, senadores e deputados vaidosos, embutidos em questões elementares de dinheiro e de poder, num plano de eliminar o concorrente para que se possa estabelecer cada vez mais uma ditadura totalitária em que vai haver uma permanência do poder absolutista de acúmulo de dinheiro e para ficar apaziguando as mazelas dele e da sua própria família, como também a gente tem assistido por aí, aqui e fora do Brasil. Então, olha, a gente precisa entender, né, que essa função do governo é cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas com dignidade, com amor, com empatia, é preciso que a gente conheça os nossos próprios problemas, para que a gente apare as nossas limitações, apare as nossas arestas, para que eu seja um ser digno de cuidar do outro com amor e também dignidade, né? Então, olha, esse quadrozinho para encerrar a nossa aula. Na antiguidade, o enfrentamento do sujeito era consigo mesmo, para eliminar as más intenções. Tinha que eliminar a avareza, o desejo de poder, eliminar aquela mania de se tornar o símbolo, o poder, o mito, né? A vaidade, resolver as coisas a partir das suas próprias ambições. Olha como que a antiguidade está atual hoje para o Brasil, inclusive, né, gente? Na Idade Média, o cuidado de si estava ligado às revelações bíblicas, à religião, passava pela questão de Deus, passava pelos ensinamentos dogmáticos da igreja. O ser humano então não tinha por si só a capacidade de conhecer a si mesmo e ajudar o outro e cuidar do próximo. Era necessário purificar, né, esse coração e entregar-se a Deus através dos dogmas, dos sacramentos e dos fundamentos judaico-cristãos pregados principalmente pela filosofia de Santo Agostinho e Tomás de Aquino durante toda a Idade Média. Já na atualidade, em vermelho, em destaque, né, para nós, para que a gente aprenda e efetivamente possa mudar a nós mesmos, possa parar as nossas próprias arestas, né? Há um distanciamento da ideia de cuidar de si mesmo por uma questão espiritual. O cuidado agora é referente à beleza estética, ao cuidado do corpo com a finalidade de alcançar a beleza visível, a externa, passageira, efêmera, atrair aplausos, atrair as vaidades, os elogios, né? O espírito, então, olha, o que o Michel Foucault vai falar? Não há o interesse de superar os limites do espírito, né? De enfrentar os desejos pessoais e vencer as próprias ambições, né? E é por isso que nós nos perdemos. E é por isso que nós colhemos tantas injustiças, tantas atrocidades, um distanciamento entre o ser humano, uma perda de sensibilidade gritante entre nós, seres humanos, e a perda da capacidade de amar e de enxergar o outro como meu co-irmão, minha co-irmã, e um ser que eu também preciso cuidar, porque quando eu cuido do outro, eu cuido de mim mesmo, tá? Um beijo grande, eu espero que vocês tenham gostado das reflexões do Foucault, e eu vejo vocês na próxima. Quem puder, deixa um like aí, fortalece para que a gente possa mandar essa videoaula para mais pessoas, tá? Um beijo grande, é um prazer falar sempre com vocês. Tudo de bom.